Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nono ano. Ontem nós não tivemos aula, né, por causa do problema do AVA, mas essa aula era de extrema importância, porque nós só temos 2 aulas por semana. Então, vou gravar aqui uma aula relativa aos conteúdos que deveriam ser dados ontem, tá bom? Eu peço que vocês prestem atenção, porque nós estamos encerrando esse assunto sobre conflitos, sobre Rússia, sobre SEI, nessa aula de hoje. E eu tinha pedido também um exercício na semana 19, eu deixei um vídeo lá sobre geopolítica China, Rússia e Estados Unidos. Esse vídeo é de extrema importância, a gente já comentou aqui algumas questões que a Rússia tem com esses outros espaços no mundo, e são relações muitas vezes tensas, e que fazem parte aí da geopolítica envolvendo esse país, tá? Então, é para assistir o vídeo e responder a questão do fórum. No final dessa aula, eu vou fazer um comentário sobre o fórum, sobre a pergunta que eu deixei lá. Poucas pessoas responderam, né? Então, vamos começar aí, pessoal, falando sobre os conflitos envolvendo a Rússia. Nós vimos na aula passada algumas questões importantes referentes aí à Rússia. Nós sabemos que ela é um país que tem grandes fontes energéticas, é o segundo maior produtor de gás natural do mundo, possui a segunda maior reserva de carvão mineral e a oitava maior reserva de petróleo, sendo o segundo maior produtor desse recurso aí. Então, o que, que acontece? A Rússia tem uma grande barganha, não política, mas energética, né, que afeta outros territórios, principalmente os países aí da Europa Oriental, que tem grande dependência energética. Nós vimos que cerca de 55% das fontes energéticas consumidas ali na União Europeia vem de outros espaços, e principalmente da Rússia, né? Então, a Europa Oriental depende dessas fontes energéticas da Rússia. Nós temos aí também uma questão que traz tensão para essa região, porque nós sabemos que durante a Guerra Fria a Rússia construiu vários oleodutos e gasodutos, articulando ali os países das antigas repúblicas socialistas soviéticas, e hoje nós temos ali uma necessidade da Rússia utilizar esses oleodutos que passam para além de seu território. Muitas vezes isso causa ali prejuízos, causa um maior custo para a Rússia. Então, a Rússia deseja ali manter íntegra essa região sob sua influência, principalmente os países da CEI ali, por onde passam esses gasodutos. Então, ela almeja manter um bom relacionamento comercial, econômico com esses países, porque a Rússia depende desses países em função dos gasodutos e oleodutos que passam ali naquele território. Nós temos vários conflitos nessa região, nós vimos na última aula os conflitos separatistas. Esses conflitos eles estão relacionados a várias minorias étnicas russas existentes nesses territórios, que antes faziam parte ali das ex-repúblicas socialistas soviéticas, e essa presença está relacionada àquele processo de russificação, né, que nós vimos na última aula, que ao longo ali da consolidação do sistema socialista, os líderes soviéticos aprisionavam ali os contrários ao governo e enviavam esses russos para os territórios das repúblicas socialistas, para trabalho forçado. E hoje nós temos ali, naquela região, uma forte presença de russos para além do território da Rússia. Né? Como nós vamos ver aqui, nós temos na Geórgia, na Armênia, tem muitos russos ali na Ucrânia. Então, nós vamos ver como que essas questões étnicas interferem nos conflitos envolvendo ali a Rússia. A região do Cáucaso é uma região onde ocorrem várias guerras civis, conflitos separatistas e étnicos. Essa região ela está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, e ali nós temos várias questões de tensão, principalmente após o fim da Guerra Fria, né, e desmantelamento da URSS. Vamos começar aí estudando, nós vamos estudar hoje 3 conflitos, a questão da Crimeia,
envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Nós vamos estudar a questão da Geórgia e a questão ali da Chechênia também, beleza? Vamos começar aqui pela Crimeia. A Crimeia, pessoal, ela é um território pequeno, ela está localizada ali no sul da Ucrânia. E o que acontece? Inicialmente, né, lá na década de 1950, com a consolidação do socialismo, esse território pertencia à Rússia inicialmente, tá? E daí o que acontece? O líder Nikita Khrushchev, lá naquela época, cedeu esse território para a Ucrânia. A Ucrânia também fazia parte ali das ex-repúblicas socialistas soviéticas. E um gesto de amizade, até mesmo pela proximidade geográfica, esse líder soviético repassou o controle da Crimeia para o governo da Ucrânia, mas estava todos os países ali inseridos no mesmo sistema socialista, então isso naquele momento não foi um problema. O que acontece? Após o fim da Guerra Fria, lá em 1991, nós temos ali vários conflitos nessa região envolvendo ali a Crimeia, e muitas vezes, desde 1991 em diante, nós temos ali o apaziguamento dessas tensões pela Rússia e pela Ucrânia. Então, nós tivemos ali vários acordos de paz mediados por esses dois países em relação à Crimeia. Então, olha aqui o território da Crimeia. Então, nós temos aqui do lado direito a Rússia e do lado esquerdo os países ali da Europa Oriental. A Ucrânia e a Crimeia, que é um pequeno território ao sul da Ucrânia. A Crimeia, pessoal, é um território ali constituído de 2 milhões de habitantes, sendo que cerca de 58% da população da Crimeia é de russos. Então, há uma questão étnica muito forte ali da Rússia, que, digamos, justificou a anexação desse território pela Rússia posteriormente, como nós veremos. Então, nós temos aqui esse território da Crimeia. Nós temos algumas características importantes geográficas. Ela está às margens do Mar Negro, e é importante a gente saber disso, que a Rússia ela faz fronteiras com vários mares e oceanos, mas a maior parte do ano esses mares e oceanos estão congelados, boa parte do ano, exceto o Mar Negro, que é um mar de águas quentes. Então, esse mar, essa região ali, é importante estrategicamente para a Rússia, para o escoamento de sua produção, para o grande mercado consumidor europeu. Além disso, não somente a Crimeia, mas a Ucrânia, ali, principalmente na porção leste da Ucrânia, nós temos ali reservas de gás natural, vários gasodutos e oleodutos, e na Crimeia também. Então, o que acontece? A partir de 2014, nós temos ali o ápice desse conflito, onde a Rússia vai anexar forçadamente esse território, entre aspas, porque nós vamos ver que teve um referendo relativo ali a essa anexação, e teoricamente a população aceitou essa anexação por parte da Rússia. Aqui o que acontece? Nós temos aqui, em função dessa anexação forçada, nós temos ali a Ucrânia, ela deixa de participar da SEI em função dessa arbitrariedade, né? No caso ali do ponto de vista da Ucrânia, então ela deixa a SEI e se aproxima mais da economia, do comércio com o mundo ocidental, principalmente ali com a União Europeia. A Rússia, os Estados Unidos e a União Europeia têm interesses nessa região aqui da Ucrânia, da Crimeia, e isso está ligado muitas vezes ao interesse da União Europeia estender os seus domínios pela Europa Oriental e isolar a Rússia, o comércio da Rússia. Além disso, nós temos um interesse da Rússia nessa região, porque ela, a principal fonte ali do seu PIB é a comercialização de fontes energéticas, então ela precisa escoar a sua produção pelos gasodutos, oleodutos, através desses territórios que está aí no meio do caminho, e a Ucrânia está no meio do caminho, né? Então, nós temos aí essa questão por trás, né?
Aqui eu peguei uma reportagem, se eu não me engano, ela é de 2010, que mostra bem, assim, na prática, como que esse conflito ocorre, tá? Entre a Ucrânia, a Europa e a Rússia, né? A Gazprom, pessoal, é uma estatal russa que comercializa o gás e o petróleo da Rússia, né? E ela fornece cerca de 30% de todo o gás consumido na Europa. Então, milhões de pessoas dependem ali, principalmente do aquecimento, né, de suas residências durante o inverno, dessas fontes energéticas da Rússia. O que acontece? A maior parte desse combustível tem que passar pelos gasodutos da Ucrânia. A Rússia, ela é dona das fontes energéticas, mas ela precisa dos ucranianos para escoar a sua produção. E sempre quando a Rússia e a Ucrânia se desentendem, né, a Rússia fecha a torneira ali do gás, impedindo, né, que esse gás não somente não chegue até a Ucrânia, mas também não chegue na Europa. E daí nós temos várias questões ali, uma dependência, questões políticas envolvendo ali esses vários países. A Ucrânia é um país pobre, digamos assim, muito dependente da economia da Rússia. É um país que está em crise, principalmente a partir depois de 2014. Até mesmo as fontes energéticas consumidas na Ucrânia, 80% vem da Gazprom. E a Gazprom paga impostos pela utilização dos gasodutos que passam em seu território, né? Então, nós temos aí toda vez, né? Teve alguns conflitos em 2005, nós tivemos uma primeira briga onde a Ucrânia não pagou os impostos relativos ali ao gás, né? E isso fez com que a Rússia aumentasse o preço do gás para a Ucrânia. Então, nós temos aí um primeiro momento de tensão. Depois, em 2009 também, ocorreu novamente aí um calote, digamos assim, um não pagamento da Ucrânia em relação ao gás da Rússia, e a Rússia fechou as torneiras, os gasodutos, e o caos se instalou não somente na Ucrânia, mas também nos países ali da Europa que dependem desse gás para aquecimento residencial. Então, olha aqui o que aconteceu. Durante o auge do inverno, o fornecimento à Áustria diminuiu 90%, a Eslováquia declarou estado de emergência e várias instituições da Bulgária foram fechadas, e as temperaturas chegaram a menos 15 graus dentro das casas. Então, é um conflito que envolve ali Ucrânia e Rússia e que afeta diretamente a Europa. A Europa, ela quer reduzir essa dependência em relação à Rússia. E a Rússia também quer reduzir sua dependência em relação à Ucrânia, tanto que a Rússia está construindo outros gasodutos que não passam dentro do território da Ucrânia. Então, nós temos algumas articulações ali sendo feitas, mas o fato é que a Ucrânia deixou, né, se afastou politicamente da Rússia e se aproximou mais da Europa, né, da União Europeia. Então, aqui nós temos os gasodutos que passam no território da Ucrânia, né? Então, olha, observe que todos eles saem da Rússia e vai em direção ali aos países da Europa Oriental. E a questão aqui, observe também que existem vários gasodutos aqui, não somente na Ucrânia, mas também na Crimeia, né? E esses conflitos, né, eles, logicamente, têm esse interesse da Rússia em da posição estratégica da Crimeia, então anexar a Crimeia seria interessante do ponto de vista do escoamento de sua produção, do escoamento ali, na verdade, exploração também do gás existente ali na península da Crimeia, e também por fazer ali fronteira com o Mar Negro, né? Vamos entender aqui alguns aspectos históricos e geográficos do conflito ali da Crimeia. Após o fim da Guerra Fria, pessoal, nós tivemos ali a assinatura de um memorando, o memorando de Budapeste. A Ucrânia assina esse memorando. Lá no final da Guerra Fria, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal de armas nucleares do mundo. E isso preocupava não somente os Estados Unidos, mas também a Rússia. Um país pequeno, de pequena economia, ter um arsenal ali
nuclear tão grande. Então, os Estados Unidos, a Europa e a Rússia propõem o Memorando de Budapeste, a Ucrânia assina, cedendo todo o seu arsenal em troca, né? Esses países vão garantir ali as fronteiras da Ucrânia, inclusive ali da Crimeia, né? Que em 1991 fazia parte ali da Ucrânia. Então, nós tivemos ali a assinatura desse memorando, cedendo as armas nucleares da Ucrânia em troca de garantir seu território, incluindo ali a Crimeia. Então, nós temos ali esse memorando importante, e a crise, a primeira crise ali, nós tivemos vários momentos de crise apaziguados, né, pela Rússia e pela Ucrânia, como nós falamos, mas em 2013 nós tivemos a situação de maior tensão, onde o presidente da Ucrânia havia uma certa expectativa da população da Ucrânia em se aproximar da economia da União Europeia e se afastar da Rússia. O que acontece? Lá em 2013, o presidente da Ucrânia, ele anunciou ali no comunicado oficial que havia desistido de fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia e que iria, a partir dali, estreitar os laços comerciais ainda mais com a Rússia. Isso desagradou a população que foi às ruas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas, manifestantes morreram, porque teve repreensão. E a partir daí, com esse momento de violência lá em 2013, a Rússia, ela enviou tropas militares para a Crimeia, porque 58% da população da Crimeia é de russos. E daí a Rússia enviou tropas para a Crimeia, e os Estados Unidos e os países da Europa Oriental ali não concordaram com esse posicionamento da Rússia e incentivou ali a Ucrânia, né, com ajuda financeira, e então se estabeleceu ali uma polarização, né? A Rússia, de um lado, querendo anexar a Crimeia, e a Ucrânia e a Europa Oriental e os Estados Unidos apoiando ali a Ucrânia, né, a se afastar ali da Rússia. Então, nós tivemos ali o governo, né, dos países ocidentais ali acusando a Rússia de violar o Memorando de Budapeste, realmente garantir ali as fronteiras da Ucrânia. Então, ele foi quebrado, né, esse memorando. Em 2014, um ano depois ali dessa agitação política, a Rússia fez um referendo lá na Ucrânia, colocando nas mãos da população a decisão em ficar atrelada à Ucrânia ou a Rússia, a Crimeia, ficar atrelada à Ucrânia ou à Rússia. E 96% da população decidiu ficar anexada à Rússia, né? O parlamento, então, da Rússia foi estabelecido, a Rússia ali colocou um representante, anexou esse território ao seu território, né, ao da Rússia, mas ele pela ONU, ele é ilegítimo, ele não tem reconhecimento, né, mas a Rússia, o Vladimir Putin, ele não está se importando muito com essa questão, ele simplesmente anexou e colocou um representante ali da Federação Russa nesse território. A partir de então, de 2014, a Rússia não paga mais pelo gás que passa ali pela Crimeia, né, pelo uso dos gasodutos que passam por ali, porque agora ele anexou, e também não paga impostos relativos ao uso do porto, que está ali localizado na Crimeia, principalmente sua produção. E daí o Vladimir Putin, né, ele fala, a Crimeia sempre foi parte da Rússia nos corações e mentes das pessoas, declarou Putin em um pronunciamento em Moscou após a assinatura ali da anexação do território. Então, a partir desse momento, nós temos a Ucrânia decide deixar a SEI em função dessa anexação arbitrária e começa a exigir vistos para os russos. A Rússia adia corte de gás à Ucrânia para 9 de julho. Então, você vê várias tensões ali relacionadas à Ucrânia, que envolve a Europa, né, pelos gasodutos. Então, a Rússia cortando ali o gás da Ucrânia, também corta da Europa, e nós temos também essa questão da Ucrânia se afastar ali da Rússia, em função ali dessa anexação
da Crimeia, né? A comunidade internacional fala que esse referendo teve corrupção nessa votação e não reconhece essa anexação. Qual que é o interesse da Rússia e dos Estados Unidos sobre a Ucrânia? Então, gente, olha aqui essa notícia eu peguei no estado de Minas, em 2017, que fala um pouco do interesse dos Estados Unidos e da Rússia sobre o território da Ucrânia. Olha, gás natural americano vira concorrente da Rússia na Europa. Então, o aumento das extrações de gás de xisto está ampliando também as exportações americanas, fazendo com que os Estados Unidos, um concorrente em potencial da Rússia, do controle do mercado europeu. Nós sabemos que o mercado consumidor europeu é gigante, trazendo mais de 300 milhões de pessoas, e os Estados Unidos têm interesse de comercializar o seu gás de xisto através ali, passando, ele tem gasodutos, né, dos Estados Unidos que saem dos Estados Unidos e chega ao mercado consumidor europeu. Então, os Estados Unidos querem vender o seu gás de xisto para esse mercado consumidor, só que com isso gera concorrência com a Rússia, que é o grande ali abastecedor ali dessa fonte. Então, a Europa, ela pretende reduzir sua dependência energética da Rússia. A Europa realmente quer, principalmente essa função, essa questão aí da Ucrânia, né, que volta e meia está afetando o abastecimento da Europa Oriental. E a Rússia sempre ameaça com o aumento ali do preço, quando existe alguma questão na região. A Rússia, ela passa a dominar as bacias de gás natural existentes no Mar Negro, deixou de pagar os impostos pelos gasodutos que passam na Crimeia e ganhou rota para o escoamento de sua produção através do Mar Negro, né? Então, a Rússia está pretendendo criar gasodutos que desviam o território ali da Ucrânia, atingindo ali a Europa, sem precisar diretamente da Ucrânia. E a Ucrânia, após esse afastamento com a Rússia, teve uma redução de 17% do seu PIB e se endividou junto ao FMI. Então, nós temos essa questão aqui, olha o resumo. Em 1954, então, a Crimeia ela fica com a Ucrânia até 1991, no gesto de amizade, já que todos faziam parte ali das repúblicas socialistas soviéticas. Com o fim da Guerra Fria, lá em 1994, nós temos a assinatura da Ucrânia do Memorando de Budapeste, onde a Ucrânia cede o seu arsenal nuclear, mas, em contrapartida, ela tem a garantia ali da proteção de suas fronteiras, né? Só que isso não foi cumprido. Então, nós temos ali, em 2013, houve tentativas de aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Essa aproximação, né, gerou descontentamento por parte da Rússia, que mandou tropas para a Crimeia. A Rússia, então, vai dominar essa região. O resto do mundo, entre aspas, nós estamos falando aí do mundo ocidental, né, da União Europeia e dos Estados Unidos, não reconhece, não apoia a Rússia, vai ficar do lado da Ucrânia. A Rússia vai fazer um referendo, meio que para legitimar essa anexação, e a partir de então, com o resultado desse referendo, com 96% da população apoiando essa anexação, nós temos aí esse domínio da Crimeia até os dias de hoje por parte da Rússia. Vamos ver agora, pessoal, os conflitos da Rússia envolvendo a Geórgia, né? Então, nós temos ali a Rússia e a Geórgia. A Geórgia também não faz mais parte da CEI, e elas disputam dois territórios, né? A Ossétia e a Abcásia. Então, são províncias reivindicadas pela Rússia e pela Geórgia. Vamos ver aqui um pouco do conflito, né? Olha, como nós falamos, nós temos um grande motivador desses conflitos, que é a existência de minorias étnicas nos vários territórios ali próximo da Rússia, né? E 70% de habitantes, por exemplo, da Ossétia são de russos, e eles reivindicam a independência e a anexação por parte da Rússia.
Por outro lado, nós temos que esses conflitos sempre foram contornados ali pela Geórgia, pela Rússia, com acordos de paz, desde o fim da Guerra Fria. Esses territórios vêm buscando seu processo de independência ali, ou anexação por parte da Rússia, e a Rússia e a Geórgia sempre abafando os conflitos existentes ali. Até o momento que a Geórgia ela vai apoiar o movimento separatista da Chechênia, que nós vamos ver mais à frente. Na Chechênia nós temos um movimento separatista que busca a desanexação em relação à Rússia, e a Geórgia, em um determinado momento, vai apoiar essa separação ali da Chechênia, cuja Rússia não concorda, lógico, né? Uma vez que a Geórgia vai apoiar os chechenos, a Rússia vai olhar para a Geórgia e falar assim, você está apoiando ali o movimento separatista da Chechênia? Beleza, então agora eu vou apoiar a independência da Ossétia e da Abcásia, porque nesses territórios eles querem separação e eles também, existe ali uma forte presença de russos. Então nós começamos ali um processo de maior tensão a partir do momento que a Geórgia começa a apoiar a Chechênia e, em contrapartida, a Rússia também vai apoiar a Abcásia e a Ossétia a se separarem da Geórgia. Em 1992, a Ossétia declarou a independência da Geórgia, a Geórgia ali vai lançar ofensivas militares, a Rússia entrou no conflito, né, com suas forças armadas. A guerra, então, colocou de um lado a Geórgia, de outro lado a Rússia, junto com a Ossétia e a Abcásia. A Rússia ficou do lado ali da Ossétia e da Abcásia. Na Ossétia e na Abcásia existem minorias russas. Então, nós tivemos essa polarização, Geórgia, Rússia, Ossétia e Abcásia. Então, esse conflito, ele ocorreu, né, a Rússia entrou com tropas, e a partir ali desse momento da anexação da Ossétia e da Abcásia por parte da Rússia, né, nós tivemos ali, como consequência, a Geórgia deixando de participar da CEI. E nos últimos anos, a Geórgia vem também buscando aproximar, estreitar suas relações comerciais e econômicas com a União Europeia. Então, a Rússia perdeu ali essa influência na Geórgia em função desse conflito. E, por fim, o conflito da Rússia e Chechênia. Então, nós temos ali a Rússia e a Chechênia, né? É uma província autônoma da Rússia. Então, nós temos a Geórgia aqui, a Chechênia está logo ali no nordeste da Geórgia. Um pouco sobre esse conflito ali, ó. Essa república ela é estratégica para o governo da Rússia. Não é à toa que a Rússia não abre mão do território da Chechênia, porque antigos gasodutos, oleodutos atravessam por esse território. Então, significativo ali, produção de petróleo precisa passar por esse território, que dá acesso ali, vem do Mar Cáspio e dá acesso ali à Europa. Então, nós temos essa importância da Chechênia, em função dessa importância econômica, a Rússia não abre mão desse território. Em 1991, a Chechênia ela se declara independente, mas os russos não aceitam essa dependência, e em 1994, ela envia tropas para combater esses chechenos. Os chechenos eles foram derrotados em 95, e esse confronto ali, esse primeiro confronto, gerou milhares de mortes. Em 1996, entre vários acordos ali, a Rússia tratado de paz e continuam ali. Então, nós temos um novo confronto ali armado, digamos que a Segunda Guerra da Chechênia ocorreu em 99, anulando ali um acordo de paz, né? Então, os chechenos, eles atuam a partir de ataques terroristas, né? E em função ali dessa Segunda Guerra, os chechenos ali vão invadir a República Vizinha da Daguestão, de maioria muçulmana, a Chechênia tem maioria muçulmana também, proclamando ali uma república, criando um Estado Islâmico no Daguestão. Logicamente, a Rússia viu isso? Não, assim não vai acontecer, não. Então, a Rússia vai enviar tropas para o Daguestão e para a Chechênia, abafando o conflito,
Milhares de chechenos foram mortos mais uma vez, mas até hoje nós temos frequentes ali atentados terroristas por parte dos chechenos que não aceitam essa incorporação com a Rússia e pleiteiam ali a sua independência. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Nós vimos esses 3 conflitos envolvendo a Rússia, a questão aqui da Crimeia, envolvendo a Ucrânia e a Rússia, a questão da Geórgia, que era um país com relações comerciais e econômicas muito fortes com a Rússia, após esse conflito ali da Abkhazia e da Ossétia, se afasta da Rússia e se aproxima ali da União Europeia. A Ucrânia também se aproxima da União Europeia. Então, nós temos um jogo de tabuleiro, né? Volta e meia ali, nós temos a perda de influência da Rússia de territórios que antes faziam parte do seu domínio, através da SEI. Então, à medida que esses países deixam de ser influenciados economicamente, politicamente pela Rússia, se aproximam da União Europeia, mas isso traz consequências para a economia desses países, como nós vimos a Ucrânia ali reduziu o seu PIB em 17%, é um país pobre, dependente da Rússia em termos energéticos. Então, nós temos essas consequências econômicas derivadas disso daí. Em relação ao vídeo da aula 19, né, nós temos ali o que eu postei lá, geopolítica Rússia, Estados Unidos e China. E dali ele fala sobre a trajetória do Vladimir Putin, fala sobre as políticas comerciais adotadas pelo governo Donald Trump. A grande questão da China, Rússia e Estados Unidos é a questão da política adotada pelo Donald Trump. O Donald Trump, né, como vocês sabem, ele é um grande empresário americano e ele é focado nas políticas econômicas. Então, ele vai adotar uma série de políticas taxativas, dificultando a importação dos Estados Unidos em relação, principalmente, à China, né? E essa questão aí vai afetar a economia da China, que começa uma guerra comercial. À medida que o Donald Trump impõe políticas taxativas, a China também vai fazer. E nesse movimento de guerra comercial, né, entre China e Estados Unidos, nós temos uma aproximação da China em relação à Rússia, que vai polarizar e ainda mais acirrar essas divergências políticas e econômicas no mundo entre essas duas grandes potências, China e Estados Unidos. Uma questão relacionada também à Rússia é que para o Donald Trump, né, houve uma interferência da Rússia nas eleições de 2016. Isso também desagrada o governo dos Estados Unidos, acirrando essa questão política aí no mundo. Então, pessoal, aumentando, né, a rivalidade, né, econômica, comercial e as consequências econômicas para esses países vai ser o estabelecimento de novas parcerias comerciais, a polarização, o aumento da rivalidade comercial, econômica, política entre essas grandes potências e acho que é isso. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e até a próxima, né? Interrompendo a gravação aqui.